7 de novembro de 1939. Diz que foi numa terça-feira, em Soledade, nesta casa, e se a cama falasse, eu mostraria a cama, está aqui pertinho. Como era o seu pai? Eu tenho essa honra de ter o nome do meu pai. Meu pai era, para todos conhecido, Major Inocêncio Pires de Gouveia Nóbrega. De Gouveia Nóbrega. É. E sua mãe? Maria Eugênia da Nóbrega. A sua infância foi aqui mesmo em Soledade? Foi em Soledade, entre aqui e a Fazenda Grossas, que era do meu pai. Fazenda Grossas. Nesse caminho a Juazeiro. Então, a infância até meus 14 anos, viu, Elias? Você viveu aqui? É. Aí a juventude, quando passou a estudar, foi aonde? Bem, comecei a estudar aqui numa escola particular da Dona Maria Delgado. Ali aprendi a ler e escrever. Depois, aqui no grupo escolar Padre Biapina. E aí, terminei o primário, mas a vontade de querer um pouco. Aí tive que emigrar. Comecei a estudar, prosseguir nos estudos, fiz secundário inicialmente em Natal, onde morava um irmão meu, e concluí em João Pessoa. Aí lá eu fiz vestibular, Ciências Econômicas. Naquele tempo eu fiquei assim como abismado pela administração de 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek. Um tempo que a faculdade recebeu muitos vocacionados para a ciência. E eu fui um deles. E fui feliz na escolha. E aí, mas aí você seguiu a carreira de economista ou migrou para outra profissão? Realmente. Bipartei. Eu cheguei a exercer por alguns anos, fui diretor regional da Saelpa em Guarabira e posteriormente trabalhei em outra empresa de eletricidade no Ceará, a Coelce, nas minhas funções. Depois eu havia feito um concurso público no estado para a Assembleia Legislativa. Aí eu preferi o serviço público e fiquei na Assembleia e de lá me aposentei. No cargo de relator de debates. Antes de nós avançar mais um pouco, me fala, Inocêncio, daquela época em que você era jovem, ali depois de Juscelino, aquele movimento político daquela época. Me fala um pouco desse fato. Maria, olha, eu vou contar só um episódio. Você tirar, certo, né? Ok. Só um resumo, né? Só um resumo, perfeitamente. O Fernando, nosso conterrâneo, Fernando Costa, ele já tem escrito muito sobre esse episódio, sobre ele contar. Em 1965 seriam eleições presidenciais no Brasil e Juscelino seria recandidato contra Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara, que tinha um apelido sugênero do Corvo da Olaria, e nós de estudantes o detestávamos. De maneira que ele prometeu vir a João Pessoa, a regimentar e tal, seus correligionários. Então nós fizemos, nós nos reagimos na faculdade, antiga prédio da Faculdade de Direito, em João Pessoa, 26 colegas, não mais, jornalistas, sindicalistas, estudantes e tal, protestamos dia 4 de março de 1964, quase às vésperas do golpe, contra a vinda de Carlos Lacerda. Então daí onde começou praticamente minha vida, nunca fui alienado, sempre longe disso, mas progressista. Sei como é. E aí veio o golpe. Veio o golpe. E aí, com o golpe, como é que foi sua reação? Eu não lhe conto. Quando eu terminei, eu fiz vestibular em 63,
no dia 30 de março, no dia 31 para 1º de abril foi o golpe. Aí cada qual se dispersou. Eu era do diretório estudantil, era avisado. Era. E era secretário também da União Pessoense de Estudantes Secundários. Aí assim que deu o golpe, aí eles pegaram lá a ata e tal, e inocentes que era eu, aí ficaram a minha procura. Te procurando. Mas eu estava no esconderijo tão frio, tão... ninguém me pegaria. Tão bem escondido. Vendo os carros de jet, fui, Te procurando. na casa de um tio meu, irmão do Coronel Dino, que era tio Silva. Fiquei escondido lá, depois que os dias se acalmaram e tal. Isso era em João Pessoa mesmo? Em João Pessoa. Mas rapaz, ficasse lá um tempo. Mas eu creio que eu fui, só ligeiramente. Então você era considerado um subversivo na época, não era? Não era não, ainda sou. Você exerceu a profissão também de jornalista? Bem, não exerci oficialmente a profissão, mas por vocação. Por vocação. Eu cheguei a ser redator do Jornal União, na época em que era diretor um neto de Solidade, Hélio Nóbrega Zenaide, trabalhei com ele lá. Aí também fui redator do Jornal Norte e do Correio da Paraíba também. Correio da Paraíba. Trabalhei na Rádio Arapuã, de uma pessoa. Fosse o quê? Fui. Locutor? Eu não, na Arapuã, eu era redação redator também. Eu que escrevia as notícias, naquele tempo a gente compilava e as lançava no ar. Sim. Bem, mas aí foi quando houve um interregnozinho, fui exercer minha profissão, como eu já falei, Sim. em respeito no Rafael, na Coelce. Aí voltei para ser funcionário da Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo que ainda estou nisso, aí fui escrever. Este seu lado escritor. Olha, Elias, eu lhe contei, eu vim aqui nas férias escolares, poderia muito bem jogar pelada, eu era jovem, 14, 15, 16 anos, eu acho que era um bom goleiro, não era bom goleiro não. Sim. Mas preferi abdicar disso e fui conversar com os mais velhos da cidade. Dentre eles, conversei com o Zé Miranda, acho que, não me lembro o nome dele, Falcão, que morava ali na saída para a Pendência. Já que chamava Zé Falcão? É, Zé Falcão, justamente. pensei. E conversei principalmente com o Jaime Miranda. Jaime Miranda. E Jaime Miranda morava no Faustino. Era, rapaz, uma memória fabulosíssima. Tinha a vida de solidariedade na memória dele. Mas ele repassou tudinho. Agora, como eu escrevendo, aí fui apanhando. Foi tomando gosto pela história. Perfeitamente. Nessa época você ainda era bem jovem. Eu tinha meus 16 anos. Então aí você já começou a se trilhar por esse caminho da Era. Eu não tive o privilégio da história. Dos mais velhos ainda. Também do papai, quando morreu, eu tinha 7 anos. Mas aquele lá, alguns mais idosos, eu conversava e ainda colhi muita coisa. Está no meu livrozinho lá, Olha, Brasília. Em que ano você escreveu este livro, o seu primeiro livro? Justamente. Depois disso não, terminei esse livro, está em Fortaleza. Trabalhava 8 horas dia e noite e escrevi. Agora, eu terminei em 1974, quando publiquei, e em 75 de janeiro, esse dia 9, foi o lançamento aqui no Clube Recreativo com a presença de Zé João, que era prefeito. Que era o prefeito. Como é o nome do seu primeiro livro? Malhada das Areias Brancas. Malhada por quê? Porque não disse malhada vermelha, mas
eu optei por Maria das Areias Brancas, que era o nome do local onde está a igreja hoje. Ali era uma fazenda. Era uma fazenda chamada Malhada das Areias Brancas. Das Areias Brancas. Para lá, Malhada Vermelha, para cá o Viru. No seu livro, você relata a história do soldado do ponto de vista político, econômico, histórico, como é assim? Como é a narrativa? Isso é uma narrativa. É uma monografia. Sim. Eu via que precisava mesmo conhecer um pouco e de tudo de mim para isso, da nossa história. Porque ninguém vive sem história, né? É isso. E essa lição eu aprendi muito desde criança. E a gente saber, como a gente quer saber quem foram nossos pais, gostamos de saber o que foi nossa terra, como chegou, como se constituiu. Seu livro foi o primeiro que tratou da história do soldado ou já teve outros antes do seu? Sobre a nossa terrinha, eu acredito que foi o meu. Foi o seu? Eu tenho um gáudio disso. Sim. Mas eram poucas vias de consulta, como hoje é relativamente mais fácil. Pouca coisa e mais distantes. Sei como é. Encontrava as biografias vazias desse tipo de literatura municipalista, não é? Sim. Mas saiu. Então você teve muita dificuldade para conseguir editar esse mais, livro. Rapaz, ainda mais, Elias. Eu tive um enxerimento, dizer assim, de pôr um apêndice no livro que foi a genealogia dos famílias principais da terra, Gouveia e Nóbrega. E nesse sentido eu vou fazer a antecipação. Pode ficar à vontade. Ali está a minha esposa, nós éramos noivos. Uma vez eu digo, vamos não, que é o nome dela, vamos a Recife. Podia ir lá e eu sorvete, né? Tomar um sorvetezinho então, mas não. Ela foi comigo lá em Boa Viagem, subir a ladeira só de areia atrás de um parente. Para localizar esse parente, buscando matéria para esse livro. Perfeitamente. Inocêncio, ele teve só uma edição, como é que foi? Somente uma edição. Só uma edição. Eu acabei de tirar umas cópias, o Elias estão aí disponíveis, que houve depois uma disparada muito grande pelo meu livro. Sim. Antes, ele ficou na retaguarda, mas ultimamente com o nosso grau, felizmente, a juventude escolar, né? Hoje a realidade é outra do que antigamente, né? É outra realidade, Perfeitamente. Inocêncio, depois desse livro, vieram outros? Você escreveu outros livros em outros assuntos? Escrevi. Poderia citar as suas outras obras? A proposta, muito boa a indagação, porque hoje estamos no Brasil do bicentenário da independência. Há 50 anos atrás, obviamente, foi 150 anos. Chamava-se de Sesc Centenário. Apesar de que era final da ditadura militar, mas imposto ou não, houve uma comemoração dessa data. E os jornais Brasil inteiro trouxeram matérias efusivas sobre a história da independência, como foi construída em cada estado, menos os 3 novos estados, que é Rondônia e tal, mas naquela época eram 24 estados, ou são 27. Cada estado contou sua história pré-independência. Sim. E aí eu consegui, Elias, coletar jornais, ainda os tenho, de todo o Brasil, relativamente à história da independência. Jornais do Rio Grande do Sul ao Acre. Tenho, contar a história. E aí vou responder a sua indagação. E esse material, eu esperei que eu me aposentasse e fui mexer neles. Vi que é matéria importante,
dessa matéria eu fiz a contestação. Nesse meu segundo livro, Independência no Grito e na Raça, estou fazendo um documentário, uma retrospectiva do que foi a independência do Brasil em cada estado, resumindo no Grito de Ipiranga. Então você está construindo esse livro a partir dessas informações que você adquiriu da imprensa. Da imprensa, muito bom. Da imprensa escrita. Muito boa ideia. Depois desse, teve mais algum? Você está escrevendo alguma coisa, Olha, atualmente, alguma obra? Bem, o meu terceiro foi um opúsculo. Eu fiz um pequeno documentário sobre meu pai, escrito, e bem, com a descendência dele. Uhum. Isso foi ao cabo de faz uns 6 anos que eu publiquei. Obviamente que minha família era hoje um pouco maior. Nascendo os bisnetos dele e tal. Bem, e meu pai, como eu falei, uma oportunidade, ele tinha um armazém de algodão. E onde é que é a parte da alimentação? Aí é um armazém, meu pai recebia o algodão in natura, descaroçava e tinha um maquinário aí suficiente e exportava. Soldado era exportador de algodão. E algodão, rapaz, é algo muito interessante. Foi, rapaz, ele processava aqui o algodão. Processava aqui. Ah, não sabia disso. Inclusive ele tem um armazém em Juazeirinho. A segundo imóvel, segunda casa de Juazeirinho era do meu pai. Quem fundou Juazeirinho praticamente foi Zé Felizmino e meu pai. Então foi um dos fundadores da cidade de lá. Juazeirinho era distrito de Saudade na época. Nessa época não era nada. Não era nada ainda. Não, era apenas uma área de tropeiros, onde os tropeiros repousavam lá. Pousadas de tropeiros, sim. É, mas ali já foi se constituindo um centro urbano. Então seu pai foi um dos grandes progressistas do ponto de vista econômico. Ele tinha visão. E para concluir essa parte, eu vou lhe dizer, em 1911 houve uma exposição na Itália, uma exposição na Itália de produtos industriais. Quando é que eu tenho guardado aí uma medalha que meu pai ganhou na Itália? Organização della Lavoro, organização do trabalho italiano. Que bacana, rapaz. Essas histórias precisam ser contadas. Tem muita história boa aqui que passou por Saudade e que pouco se sabe. Então é muito interessante esse seu trabalho. Me diga aí, Inocêncio, quando você lançou o seu livro, o primeiro, como é que foi a aceitação da sociedade? Foi algo inédito. Algo inédito porque não lotou, mas o clube foi muita gente e nós tínhamos uma bandinha de uma banda de música, uma banda, né? Aí improvisou-se lá um musicado, e foi boazinha a festa. Meu lançamento estava Marinaldo, é testemunho. Era Marinaldo. O Zé João. E os outros já faleceram, minha mãe. A liderança daquela época, perfeitamente. A sociedade daquela época. Na realidade, eu tenho que fazer justiça. O Zé João me deu apoio. Como prefeito. Ele deu apoio, sim. Eu fui São João Caí, fui aqui, Zé João me deu um trocadozinho que eu quero viajar atrás de subsídio. E ele lhe ajudava. Ele ajudava. É isso. Foi de grande importância para a história dessa cidade, esse seu livro. Eu julgo que sim, não é? Foi, sim. A gente veio falar muito desse livro, ele é base de muitas pesquisas, entendeu? E aí, atualmente, está escrevendo alguma coisa? Estou. Está. Aí eu falei em 3, não foi? Foi 3, Malhada, Independência. Teve a Malhada, Independência, o do seu pai, que você falou. Sim, perfeitamente. E esse que deve vir, está como que uma
é como que ainda no ventre. Sei. Tá no Como se ventre. o bolo estivesse no forno ainda. Tá no fornozinho. Tá para descansar. Quem Tá para bebe nascer, acontecerá, né? para nascer, É isso. para gerar. Perfeitamente. Certo. Então, esse eu tirei um pouco do meu livro Malhada, juntei com a história, quer dizer, que eu não sou filho de lá, solidário do Rio Grande do Sul, como também solidário de Minas Gerais. 3 soldados que existem no Brasil, né? São 3. 3 soldados. Sim. Você Aí, está então, escrevendo sobre isso. Aí fiz uma junção dos primórdios de cada terra, que em comum tem cada conhecedor capela, mas as padroeiras são a nossa padroeira Santana, as duas outras é Nossa da Solidade. As outras duas são... Nossa da Solidade. Fizemos um resumo aqui da sua história, agora vamos falar um pouquinho que falta, muito interessante. Sua família, você é casado, doutora Marinalva, tem quantos filhos? Netos, etc. Rapaz, é difícil contar. A minha família é grande, mas são 2. São 2 filhos. Agora, você me imitou. Sabe por quê? Todos os 2 no carro. O Kevin e a Cris. Aquele e Kelly, assim. E são 2 também. Então você tem 2 filhos. 2 filhos. Um mora comigo, mora conosco lá em Maceió. E a outra foi jornalista, aposentou-se, mora em João Pessoa. Tem quantos netos? Também não são tantos não, mas tenho 5 netos. E não sei por que saudade? Nesse meu trabalho, que eu decido publicá-lo, há um capítulo que eu destinei à solidariedade. E descobri coisas interessantes, Elias. Eu imaginava que fosse, quando uma olhada das Ilhas Brancas, fosse somente a nossa, ou eu já sabia que existia outra. Então descobri, veja só, nós temos a nossa Solidariedade, as duas outras que eu já te contei. Aqui pertinho nós temos Lajeado de Solidariedade, não sei se você ouviu falar. Onde é? É Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. No Maranhão nós temos Distrito de Solidariedade no município de Moju. Um distrito. Olha, deixa eu te dizer, para concluir, solidariedade deriva do latim solitas solitatis. Nós temos noção, presumimos que solidariedade é um termo que representa o que é uma quietude, o que é taciturno, bem, é um lugar, enfim, ermo, Sim. vazio, Meio abandonado, né? abandonado, mas a própria palavra às vezes é como a pessoa evolui. Evolui, é E tem isso. outro sentido também, Sim. segurança. Então muitas das cidades, muitas lojas comerciais, porque existe loja chamada Solidariedade. Tem sua origem, talvez, nome da família, mas também por segurança. Porque Segurança. Solidariedade hoje representa segurança. Quer dizer, já é uma acepção nova. Segurança. Então, Sim. existe, para concluir de fato, nós descobrimos, Elias, que na Espanha existe o santuário com Nossa Senhora da Solidariedade, que a Solidariedade é devotada desde 1400 e pouco. Lá é uma região chamada Tarragona, na Espanha. Olha lá, Nossa Senhora da Solidariedade. Quer dizer, o soldado chegando lá, vendo isso aí ele se torna... É verdade, ele se torna prestigiado. É prestigiado. Né? É isso. Bom, Vamos participar um pouquinho, doutor Marinalva? quando o padre Biapiano chegou aqui, que deve ter sido em julho de 1866, construí a capelinha e o nome. Aí então uma das propostas foi de solidão, mas vingou Solidariedade. E Santana porque ele era devoto de Santana. Tem a ver com isso aí, entendi. É uma observação interessante. Agora, com a participação do doutor Marinalva,
Doutora Manal, a senhora é de onde? Alagoa Grande. Como era o nome do seu pai? José Vitorino de Souza. E sua mãe? Elvira dos Santos Souza. Uhum. Tem irmãos? Vários irmãos? São 10, eu sou a primeira. A primeira. Foram 10 Falar em irmão, o senhor tem quantos irmãos? Bem, aqui perto de mim, vivo, só tem um que mora em São Paulo, mas ao todo eram 11. Eram 11 irmãos. 11 irmãos. Você é o mais novo? Aliás, 10 irmãos, comigo seriam 11. Você é o mais novo? Sou. Mais novo. Sim. Aliás, menos velho. Estou por dentro 2 já. E a senhora formada em advocacia? Sou formado em Direito e fui defensora pública em João Pessoa e aqui em Saudade por 10 anos. Sim. Sua infância foi lá em Lagoa? Em Alagoa Grande, sempre foi em Lagoa Grande. Aí papai tinha um sítio que era chamado Viração e meu avô era senhor de engenho em Bonfim, fazia rapadura, cachaça, esse negócio. E todo domingo ele ia com o papai para passar o domingo na casa do meu avô. Então a senhora tem boas lembranças daquela época, né? Muitas. Sua infância foi uma infância das comidas naturais, dos queijos verdadeiros, né? Daquelas histórias antigas, bem originais, né? Eu passei a infância, estudava lá no Colégio Nacional do Rosário, que é um colégio de freiras. Depois terminei o ginásio e vim para uma pessoa, é onde conheci Inocêncio. Conheci Inocêncio de uma pessoa. Ele fazia economia e eu fazia o curso técnico de contabilidade. Embora que não tenha exército, depois fui fazer direito. E aí, coincidentemente, vocês estão fazendo 52 anos de casado? 56 anos de casado. Fizemos ontem. Fizeram ontem. Então, vamos fazer com que esse documentário os homenageie nessa história tão longa e tão bonita, que construíram uma família tão bacana. Temos um casal de filhos, um que mora lá em Maceió, é casado com Meli e Carla. Temos duas netas lá, que é Kate e Cristel. Né? E João Pessoa tem Clívia, que é casada com Abdala, ele é professor da universidade. IFPB, né? IFPB. E tem 3 filhas, as 3. Uma é jornalista, que é Kathleen, é tudo no carro. Kathleen, a outra é Caroline, que é arquiteta, mora no Acre. E a outra é formada em veterinária, está fazendo mestrado em Mossoró. E agora residimos em Maceió. Maria, uma razão também para o nosso enlace. Tradicionalmente, Soledade começou de uma tríade. Foram 3 nóbregas que saíram de Santa Luzia, São Momento de Santa Luzia, o Nóbrega. Casaram-se com 3 Gouveia de Alagoa Nova. De Alagoa Nova. Alagoa Nova. Então daí a rua Gouveia Nova, que é homenagem ao meu tio, irmão do Coronel Dino, Francisco Gouveia Nova. E Alagoa Grande, onde eu também faço parte, porque também a nossa família Nóbrega e Montenegro também muito forte, nosso era Alagoa Grande e Soledade. E Soledade, muito forte mesmo. Então, fazer essa tradição. Existe essa esse elo. Eu gostaria de agradecer aos dois por nos dar esta honra de contar uma história tão brilhante. Inclusive, eu vinha sendo cobrado por não ter. A gente já tem 220 e poucos documentários no nosso canal e vez ou outra alguém cobrava Inocêncio. Porque Inocêncio é uma referência na história de Soledade, como historiador, como cidadão, né? Doutora Manal, como defensora pública, uma pessoa da nossa sociedade. A gente tem sido cobrado por isso, sabe? Então eu quero agradecer e dizer a vocês que a gente tem, que nos faz poder exercer esse trabalho, que é a Romero Material de Construção, o Restaurante Ribeirão e a Linda Manu e a Malutins da nossa amiga Neta ali. E agora, para fechar, eu gostaria que vocês fizessem aí ao seu modo, do seu jeito, se vocês quiserem fazer, uma explanação, um resumo dessa trajetória tão bonita de vida de vocês. Nosso casamento, graças a Deus,
É claro que não vive só em lua de mel, né? Todo tem A mais, vida é isso, isso é geral, né? No Brasil, todo mundo. É a vida, né? do ser humano, né? Mas sempre prevalece a união, né? A união. bondade, a compreensão, a renúncia, né? Todo casal tem que ter isso para poder viver verdade, bem, né? E até aqui estamos sobrevivendo muito bem, Graças a Deus. E temos 2 filhos maravilhosos, né? Os genros e nora espetaculares também. E as netas nem se fala, excelentes, tudo, cada qual que gosta, são, não digo perfeito porque ninguém é perfeito, mas são maravilhosos. Todos. Eu imagino que Solidade agradece em lhe anuir uma pessoa tão ilustre como você também, Elias. Emanado de outra cidade, Exatamente, que é quase vizinha nossa, nós sentimos satisfeitos. E há um detalhe que eu queria concluir com isso. Pode ficar à vontade. Quando eu lhe vejo, quando eu vi aqui com essa maquinazinha, eu me remeto lá adiante. Que Solidade, eu alcancei Solidade, uma pessoa que residia aqui, que mandava alguém que ia a Campina Grande comprar um pacote de macarrão. E aí o maquinário em Solidade. A diferença é não tinha onde nem comprar macarrão em Solidade. Quer dizer, evolução, né? Evolução. É isso. Então concluo isso, eu agradeço essa lembrança, eu não mereço tanto. Merece. Mas eu acredito que eu sou soldadense de nascimento. Eu acredito que Elias, nessa altura, é soldadense de coração, né? De coração, Inclusive já tem um tipo de filho adotivo, né? De filho, né? De cidadão. Mas eu fui a pessoa que vim para essa cidade e adotei ela como mãe. Porque a população desse lugar me adotaram como filho, entendeu? Fui muito bem recebido, eu e minha família, nessa cidade. Então eu quero aqui fazer esse registro de agradecimento a esta população, a esta cidade que me acolheu como filho e que aqui também construí minha família. E a vocês, muito obrigado por nos dar esta honra de poder contar a história de vocês. Nós aqui agradecemos. Repetimos. Ok, muito obrigado. Obrigado também. Licença, mostra aí seus livros. Esse Memorial das Areias Brancas foi editado em Fortaleza e trata da nossa cidade. Esse aqui é o segundo trabalho meu, aliás, não digo meu, nosso, se reporta a história do Brasil em relação à sua independência política.